para a gente até aproveitar bem o nosso tempo, eu já vou entrar diretamente no assunto. E talvez, o que eu preciso falar para dar fundamento para esse assunto é que eu tenho formação em psicologia, e aí um dia conversando com o Robinho lá do CA, que a gente está falando, então vamos tentar fazer uma ligação entre psicologia com o espiritismo. E eu fiquei pensando como é que a gente consegue montar isso, né, fazer essa conexão. E foi muito interessante que com pouco tempo de preparo eu consegui entender como é que daria para fazer essa conexão, e é o que eu pretendo estar falando com vocês hoje, que é falar de psicologia e espiritualidade. Na verdade, a gente pensa, ou pode pensar que isso são coisas muito diferentes ou muito distintas, mas todas elas visam uma única coisa, que é o bem-estar do ser humano. É a pessoa se encontrar, a pessoa estar bem consigo mesma. Então a gente vai começar a falar um pouquinho disso. Primeiro, conceituando um pouquinho o que é espiritismo. Espiritismo é uma ciência, que foi lá o xará do Kardec, né? Que na época já se inspirou nisso, né? E o espiritismo ele é uma ciência, a gente pode dizer que talvez, pelo menos aqui no Ocidente, talvez seja a religião mais ecumênica, que mais lida com todas as demais. Ela é cooperativa, ela é evolutiva, ela pressupõe Deus e pressupõe o Cristo, logo ela é uma religião cristã, se nós tivermos que chamar de religião. Ela pressupõe a evolução moral e aceita a evolução tecnológica. Né? A gente estuda e já viu várias situações em que são descritas naves espaciais, são descritos utensílios tecnológicos dos nossos irmãos em outras frequências e outros graus de evolução. Ela aceita a energia como fonte primal, como fonte da vida, orienta-se pela Bíblia e pressupõe a reencarnação. Então, de certa forma, eu fiz dois segundos aqui uma síntese do que a gente está acostumado a ouvir dentro de qualquer casa espírita que seja séria e que se norteie pelo kardecismo. Bom, e aí, Cristiano, o que é psicologia? Lá atrás, um sujeito chamado Freud, ele começou a questionar um pouquinho como que as pessoas funcionam, e a exemplo do que foi o Kardec na França, o Freud fez uma revolução no mundo, à medida que ele começou a olhar a medicina da época, olhar os filósofos e tentar entender, peraí, quem que é esse ser humano aí? O que está dentro dessa pessoa? Por que essa pessoa funciona dessa maneira? E o Freud criou uma linha de pensamento chamada psicanálise, e depois disso, hoje acredita-se que existam mais de 300 linhas de psicologia, ou seja, 300 maneiras de se estudar o ser humano, isso sem passar pelas religiões. Então, naturalmente, ninguém chegou a um consenso, até porque não é para ter esse consenso. Então, a psicologia, ela se propõe a estudar o ser humano intrapsiquicamente, dentro da nossa cabeça. Quais são os movimentos que existem dentro do nosso pensamento? Como é que eu funciono aqui dentro? Né? E muitas vezes a gente é conduzido pelo pensamento tão acelerado que a gente não para pensar e para entender quem que nós somos. Às vezes a gente esquece até o nosso nome, a gente esquece o que está fazendo aqui, de tão piloto automático no que nós estamos. Então a psicologia ela tenta entender o ser humano, do nascimento até a morte. Mas e antes do nascimento? Até para a gente ter um fundamento científico, vamos deixar até o nascimento e até a morte. Aí, antes e depois disso, a gente pode usar outra ferramenta. E aí, a gente precisa primeiro entender como é que o ser humano funciona, como é que nós somos. Suleima aqui pode me ajudar um pouquinho mais, né, Suleima? Nós temos um componente, ou uma composição muito complexa, que é chamado de sistema neurológico, que é composto pelo nosso cérebro e por terminais neurológicos que permeiam todo o nosso corpo. Daria para a gente dizer que é como se nós fôssemos um computador, esse sistema neurológico, ele fosse o hardware, ele fosse a máquina. E é um sistema extremamente espetacular. Estima-se que a gente tenha 100 bilhões de neurônios. Olha que coisa absolutamente fantástica.
E é esse sistema fisiológico que nos dá suporte para o pensamento, para o outro lado que a psicologia chama de psique. O que é a psique? É o eu, é a minha consciência. Eu sou cristiano, eu estou agora em Alvarez, 8h10 da noite, eu estou aqui, eu penso, eu existo, eu me sinto, eu vejo, eu percebo. Então, poderíamos brincar que essa psique é como se fosse o software que roda dentro do computador. O programinha lá, o Word, o Excel, o aplicativo. Não dá para existir enquanto ser humano se nós não tivermos esse fundamento neurológico. A gente morre. Morte cerebral é quando o cérebro, quando o sistema neurológico para de funcionar. Não há suporte para a existência do eu sem o sistema fisiológico. Então, a psique, ela é intangível. Ou podemos chamar, já que nós estamos numa casa espírita, de alma ou de espírito. Lá, num dado momento, é feita a conexão dessa alma, dessa energia, com o nosso sistema neurológico. E nós temos o comportamento. Então, a gente está olhando aí 3 variáveis ou 3 percepções do ser humano: o fisiológico, o psicológico e o comportamento. Um exemplo bem simples de vocês. Neste momento eu quero dar um exemplo. Olha o meu pensamento funcionando, estou verbalizando. Neste momento eu quero dar um exemplo para eles de como funciona o comportamento. Eu vou tirar o óculos do meu rosto. É o comportamento. O que é visto pelo mundo do que está dentro do nosso pensamento, do nosso coração? O comportamento. Então tem uma linha da psicologia que se dedica muito a estudar o comportamento. Se eu estou com muita raiva, como é que você sabe que eu estou com raiva? Você vai perceber o meu comportamento. Se eu estou num momento de paz, de alegria, de tranquilidade, vocês vão perceber o meu comportamento. Se eu brigo, é porque eu estou com um sentimento de briga. Se eu acaricio, é porque eu estou com um sentimento de carícia. Percebe? Então, o comportamento é a manifestação externa daquilo que eu estou pensando ou sentindo. Como é que nós conhecemos as pessoas? Através do seu comportamento. É muito comum a gente falar assim: eu sou assim, eu sou assado. Quando toma uma cerveja, então a gente adora falar da gente, né? Eu sou desse jeito, eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho. Mas como é que as pessoas nos reconhecem e nos entendem? Através da maneira como nós nos comportamos. Então, concluindo, nós temos 3 patamares do ser humano que nós podemos compreender: o fisiológico, o psicológico, a nossa alma, a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso comportamento. Que na comparação com o computador seria a impressora. Eu vou lá, faço um texto no Word e dou um comando de print, sai do papel. O que eu consigo ler? O que eu consigo ver? Papel. Percebe? Então, de certa forma, a psicologia ela se propõe a entender esses 3 segmentos: o neurológico, a psique e o comportamento. E não tem jeito de um existir sem o outro. Um está imbrincado no outro. Na casa espírita, a gente pode dizer muito claramente que a psique nada mais é do que a nossa alma, do que o nosso espírito. Talvez num outro ambiente a gente tivesse que falar, se restringir a questão da ciência. Bom, e aí, Cristiano, o que é espiritualidade? Eu vou fugir um pouquinho do conceito que a gente usa dentro da casa espírita, que fala que espiritualidade amiga. E a gente se refere aos seres do plano espiritual. Aqui no caso, eu vou usar um conceito que se diz o seguinte: espiritualidade, do latim spiritus, que quer dizer sopro ou sopro divino. É o nosso encontro com a nossa própria essência através da conexão com Deus. Não depende de dogmas ou rituais. À medida que a pessoa se aproxima do divino, de Deus, a consciência divina do ápice, à medida que a gente evolui, através do autoconhecimento, da evolução, do equilíbrio, do amor e do auto-amor, do comportamento, vai desenvolvendo a espiritualidade e se espelhando em Cristo. Aqui começa a fazer a junção da psicologia com o espiritismo e a espiritualidade. A psicologia se propõe a ajudar as pessoas a estarem em equilíbrio, estarem em paz, se tornarem pessoas melhores, evoluírem.
Quando a gente consegue isso, seja pela psicologia, seja pelo espiritismo, seja pelo catolicismo, não depende, não precisa ter esse muro, não precisa ter essa barreira. A gente se aproxima de Deus. A gente se torna pessoas mais evoluídas, a gente se torna pessoas em paz interior. Qual é o melhor caminho? O caminho melhor é aquele que nos faz bem. O caminho melhor é aquele que nos permite estar bem conosco, estar bem com a nossa família, estar bem no trabalho. É a gente ter paz. Eu acho muito interessante, a gente liga a televisão e hoje é muito difícil de dar conta de assistir jornal, mas quando a gente vê jornal, como é que essas pessoas, sobretudo da política, conseguem viver naquele universo de conflito 24 horas por dia? É muito difícil. É um desafio que, graças a Deus, acho que hoje a gente não está passando mais por isso aí. E aí é interessante que lá na Bíblia, em Gênesis 1, 26, está escrito mais ou menos assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma linguagem comum. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, em qualquer religião, pelo menos cristã, que a gente for entender, nós nascemos para nos aproximarmos da divindade, da espiritualidade. Qual que é o caminho? Não pode. Nós aqui nessa casa, a gente entende que o caminho é pelo Espiritismo. Bacana, ótimo. Eu particularmente compartilho desse ponto de vista. Eu acho que para a minha vida é o melhor caminho e o que mais faz sentido para mim. Mas, se alguém acha que existe a possibilidade de outro, não tem problema. No SEAC a gente tem trabalhado muito isso. O Espiritismo talvez seja a religião que menos tem que ter muros, porque é a que mais compreende a possibilidade da convivência com as outras. Não tem que ficar, o fulano é católico, é protestante, da Umbanda, não importa. O importante é que isso sirva como um caminho para nos aproximarmos da espiritualidade, entendendo a espiritualidade como divindade. É a possibilidade de nos aproximarmos de tudo aquilo que Deus se propõe ou nos oferece como possibilidade de evolução. Bom, o pessoal que é da minha época vai lembrar do Cazuza. O Cazuza tinha uma música que ele perguntava assim: por que a gente é assim? Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que você é do jeito que você é? Por que a gente é bravo, é nervoso, é tranquilo, é pacífico, é impulsivo? Por que nós somos assim? Né? Dentro da visão da psicologia, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas, depois eu vou explicar uma terceira, a primeira delas chama-se DNA. Por alguma razão, a gente veio herdando características físicas e psicológicas dos nossos ancestrais. E é muito comum a gente ouvir essa frase: puxou para o pai, é igualzinho a mãe, nossa, lá, igualzinho a avó. Não só fisicamente, é brabo igual a avó, é brabo igual a mãe. Né? A gente escuta muito isso. E é verdade, a ciência comprova claramente que nós temos a possibilidade de herdarmos características físicas e psicológicas daquela psique, lembra? Dos nossos antepassados. Só do pai e da mãe? Não sei. Especula-se que a gente pode até ter heranças de 4, 5 gerações, talvez até mais. Não dá para provar isso, porque a gente não tem acesso às características das pessoas lá atrás. Mas dá para pensar nisso. E a outra possibilidade é a questão do meio ambiente. A pergunta que a gente sempre faz é: se você tivesse nascido em outra família, você seria do jeito que você é? Se você tivesse nascido em outra época, você seria do jeito que você é? Se você tivesse nascido lá na China, você seria do jeito que você é? Talvez não. Então, pense também uma convicção de que o meio ambiente ajuda muito a formar a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Então você tem o DNA mais o meio ambiente. E aí tem um detalhe muito interessante. As famílias têm características culturais muito parecidas de pai para filho. Então, você tem um DNA e uma cultura familiar que reforça os comportamentos e os valores da família. Puxou para o pai. Não dá para a gente saber quanto que foi DNA e tanto que foi aprendizado com o pai, com o avô, que aquilo está impregnado na família.
Tem um ditado antigo que fala: o que é de raça, quem lembra do ditado? Caça. Ou seja, é o ditado que fala: nós somos muito parecidos com a nossa família. E a terceira possibilidade, que a gente tem que colocar de uma maneira muito clara, é por que a gente é assim? Porque é o nosso espírito que está aí no universo há milhares, milhões. Quantos anos a gente não consegue imaginar, não consegue saber, pelo menos nesse plano que nós estamos hoje. Então, note que eu dei duas possibilidades da psicologia e estou dando uma terceira. Ou uma não é necessariamente excludente da outra. Nós somos espíritos que estão reencarnados. E tem uma linha de psicologia que chama psicanálise, que o Freud, que é o cara que criou isso, que ele usa um conceito chamado inconsciente. E costuma-se dizer que a gente conhece 5%, 3% do nosso inconsciente. A psicanálise fala que quem rege a nossa existência é o nosso inconsciente. Pode ser, pode não ser. Agora, tem alguns psicanalistas que dizem o seguinte: a memória do nosso espírito estaria lá no inconsciente e a gente não conhece o nosso inconsciente. Faz sentido isso, não faz? Olha do que eu estou falando. Que a história das nossas vidas anteriores são apagadas porque a gente não dá conta de lidar com ela. Mas nós guardamos características das nossas vidas. É como se fosse um cofre que está trancado lá as nossas memórias, as nossas histórias de outras encarnações. E de alguma maneira ele usa, vamos dizer, esse perfil se mantém no nosso comportamento, se mantém no nosso pensamento, no nosso jeito de ser. E de vez em quando dá umas escapadelas. De vez em quando a gente, o inconsciente, toma conta e rege a nossa existência. Então, são possibilidades que nos mostram por que a gente tem essas características. E quando você faz psicanálise, quando você faz terapia, você vai conhecendo-se um pouquinho mais, você vai aprendendo sobre quem é você. E à medida que você faz isso, você vai se conhecendo como pessoa dessa existência e entendendo coisas das outras. Ah, Cristiano, então tem como eu descobrir o que eu era na vida passada? Tem gente, isso aí está na internet, tem gente que fala que tem gente fazer terapia de vidas passadas, ou vai para um trabalho em casa espiritual e consegue compreender alguma coisa. Mas não, no espiritismo não se vê muita necessidade disso. Por quê? Porque a gente tem que dar conta dessa existência que a gente se propôs a cumprir. Bom, e aí a gente tem que começar a compreender que a nossa vida, o nosso eu, ele acontece dentro de nós. Como assim, Cristiano? Existe um conceito que diz assim, tem dois espaços do nosso mundo, da nossa existência. O interno e o externo. Vou explicar isso para vocês, quer ver? Experimente ficar 5 minutos sem pensar. 5 segundos sem pensar. 5 segundos só, gente. 1, 2, 3, 4, 5. A gente não consegue. Vamos brincar um pouquinho mais com isso. Sigam as minhas instruções. Por favor, não pensem num Fusca azul. Por favor, não pensem num Fusca azul. O que aconteceu aí? Que cor que era o Fusca? Isso é uma demonstração clara de como é que a gente existe dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. E é um processo muito simples, até simplório. Quando eu disse para vocês, não pensem, o cérebro de vocês já ficou atento assim, opa, não alguma coisa. Tá bom, não pensem no Fusca azul. O seu cérebro cumprir a ordem, o que ele fez? Ele teve que ir lá buscar a memória do Fusca azul para dizer, não pensa nesse cara. Mas aí fica doido, porque para ele não pensar, ele tem que olhar no Fusca azul. Percebe como é que a vida acontece aqui dentro? Vamos brincar mais um pouquinho com vocês. Fechem os olhos, por favor. Fechem os olhos. Por favor, não pensem num tantão de bororó. Não pensem num tantão de bororó. Ok, pode abrir os olhos. E aí, o que vocês pensaram? O que aconteceu com o cérebro de vocês? Hoje até não tem muito isso, mas
Vocês já vivenciaram. Vocês lembram quando a gente colocava o disquete ou o pendrive lá no computador e acionava, ele ia lá e buscava a memória. Agora, se você tira o pendrive, o que o computador fazia? Ele ficava rodando, procurando. Bororó, você sabe o que é bororó? Eu também não sabia. Não sei o que é. Mas o que o cérebro de vocês fez? Ele foi buscar uma memória do que era bororó. Alguns imaginaram, outros, esse tem cara de palavrão, isso parece coisa feia, não quis nem criar a imagem. Mas percebe como é que a realidade no interior nossa ela existe? Eu dei uma prova cabal para vocês. Então, nós temos a realidade interior e agora vamos para outra, que é a realidade exterior. Nós vivemos no mundo aqui. Eu estou te vendo, você está me vendo, eu estou vendo o computador, o celular. Esse é o mundo externo. Acontece que, historicamente, lá desde o homem das cavernas, nós enquanto raça, a gente foi treinado para privilegiar o mundo externo em detrimento do mundo interno. A gente sabe muito mais fácil da notícia da vida do lado de fora, dos outros, da rua, da casa, do cachorro, do que do nosso interior. A gente tem muita dificuldade de entrar em contato com o nosso coração, com o nosso sentimento, com a nossa realidade interna. E como a gente tem que viver, a gente fica lá olhando para o lado de fora. Só que quando isso acontece, a gente vai se desconectando com o nosso eu verdadeiro, com o nosso eu interior, que está, vou começar a resgatar agora, que deveria estar em conexão com a divindade, com a espiritualidade. E esse mundo aí fora, pessoal, ele não está muito bacana. Na verdade, esse mundo aí fora, ele quer o quê? Que a gente consuma, que a gente seja vaquinha de presépio e que a gente faça parte dessa roda que está aí. E toda vez que a gente busca a espiritualidade, toda vez que a gente busca o autoconhecimento, seja através da psicologia, seja através da espiritualidade, do espiritismo, a gente vai encontrar dificuldades, porque é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. É muito mais fácil conhecer o outro, saber da vida do outro, do que saber do meu interior. Percebe? Então, o grande trabalho, o grande desafio de buscar a espiritualidade é fazer esse caminho do autoconhecimento, da evolução espiritual, da evolução do espírito. É isso que a gente precisa estar buscando. E nem sempre a gente consegue fazer isso. E aí o que acontece? A humanidade está ficando cada vez mais angustiada. Tem um pedacinho lá na Bíblia, lembra quando o Adão e a Eva lá foram comer a maçã? Reza a lenda que vocês perderam o paraíso. E é como se nós estivéssemos procurando o paraíso até hoje. Só que o paraíso está do lado de dentro e a gente está procurando o paraíso do lado de fora. E aí o que acontece? Vai gerar angústia, vai gerar depressão, vai gerar ansiedade, vai gerar raiva, vai gerar alcoolismo, vai gerar obesidade, vai gerar droga, vai gerar tudo isso que está acontecendo. Porque nós estamos buscando a fonte de alimentação do nosso coração, do nosso espírito, do lado errado. É como se nós estivéssemos andando de costas. O caminho está do lado de dentro e não do lado de fora. Sentido, gente? Agora, por que a gente é incentivado o tempo todo a buscar isso do lado de fora? Porque isso faz a economia girar, faz o poder girar, faz tudo isso girar. E tem gente, naturalmente, sendo beneficiada com isso. Daí eu pergunto para vocês, dentro dessa ótica, o que nós buscamos na nossa vida? Por que vocês estão aqui? Por que a gente vai na igreja? Por que a gente vai trabalhar? Por que a gente tem filho? Por que a gente tem família? O que a gente está buscando? Olha que doido. A gente está correndo, se esforçando, gastando uma grande energia, se desgastando, se estressando, e a gente muitas vezes não sabe sequer o que nós estamos procurando. Olha, eu vou repetir. A gente não sabe o que a gente quer. E quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente torra um universo de energia e não chega a lugar nenhum.
E aí, a gente pode até brincar dentro da casa espírita, né? A gente quer evolução espiritual? A gente quer ir para o céu? Né? Que céu? A gente quer ir para o inferno? Ou a gente quer evitar o inferno? A gente quer demorar pouco no umbral? Né? Ó, se eu ficar um pouquinho no umbral já está bom, não preciso nem para o nosso lar, não. Ficando pouco no umbral já está bom. A gente quer riqueza? A gente quer bens materiais? A gente quer só criar os filhos? A gente quer saúde? A gente quer viajar? A gente quer paz? A gente quer prazer? A gente quer amigos? A gente quer festa? O que a gente quer? Percebe? Se eu sair de casa cedo, eu preciso comprar determinada coisa, será? Não, roupa. A gente já tem mentalizado, vou na loja tal para comprar determinado produto. Só que quando a gente amplia essa percepção, a gente esquece de entender o que a gente está fazendo aqui nesse planeta. A gente esquece do acordo que a gente fez lá atrás. E estamos aqui. Eu não gosto dessa expressão, não, mas acho que ela cara. Feito barata tonta. Olhando para fora e esquecendo de olhar para dentro. E o que é pior, gente? Sendo infeliz, sendo ansioso, brigando com a família, brigando com o vizinho, brigando com o pai, brigando com a mãe. E o que é pior, sendo triste, desperdiçando a nossa existência. Ah, Cristiano, mas aqui é um planeta de prova e expiação. Tá bom, mas quem falou que tem que sofrer? Quem falou que você tem que ser triste? Quem falou que tem que apanhar da mulher todo dia, né? Eu já estou acostumado, fez parte do meu acordo lá de lá, apanhar todo dia, então está tudo bem. Mas quem falou que tem que ser pesado? Quem falou? Tudo que eu já li, todas as palestras que eu já escutei, em momento algum o Cristo falou que a gente tem que ser pesado. Se alguém souber aqui, depois me ajuda. Eu desconheço essa informação. Tem que ser pesado? Tem que ter choro? E olha para vocês verem culturalmente como é que isso é forte. Eu fui criado em uma família católica, né? E eu decorava, sabia aquelas orações todas. Tinha uma que me chamava muita atenção, que eu acho que era Salve Rainha, que ela falava assim, gemendo e chorando desse vale de lágrimas. E após, degredados. Enfim, cara, olha que prego. Não precisa. Quem falou que precisa isso? E a gente incorpora isso como sendo uma verdade. Que não precisa. Agora, se nós ficarmos olhando só para fora, é essa percepção que nós vamos ter. Isso, pessoal, nós chamamos de sistema de crenças. Se tem um negócio que eu acho bacana em psicologia, chama-se sistema de crenças, que ele está muito atrelado à religião e a valores. Provavelmente a gente já ouviu frases do tipo: homem não chora. Né? Meninos, a gente cresceu ouvindo isso, homem não chora. E se chorasse, né? Engole esse choro. Engole esse choro. E aí você pergunta tão de homem, tudo naqueles caras assim, durão, desmanchando, né, por dentro, porque não pode demonstrar o sentimento. E aí vem a sociedade e fala: você vai virar homossexual, você não vai ter firmeza, você não é um homem forte. E o cara está lá. E o mais bacana, geralmente esses caras só conseguem desmontar isso quando arruma neto. É o maior barato, porque o neto vem e quebra tudo isso aí. Aí o cara já está lá com 60, 70, 80 anos, e ele fala assim: cara, eu podia ter amado, eu podia ter beijado, eu podia ter abraçado, eu podia ter dito eu te amo. Mas agora já está meio perto. Mulheres, meninas, quantas vezes vocês já ouviram coisas? Cuidado porque você vai ficar falada. Homem não presta. Percebe como que muitos de nós deixamos às vezes de sorrir, de conversar com amigos, porque com medo de que a sociedade nos persiga. Crenças, pessoal, é tudo aquilo que quando a gente tem alguma dúvida, ela nos coloca no piloto automático e a gente age. Isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso é errado, e a gente age no piloto automático e 99,9% das vezes a gente fica infeliz. Se vocês quiserem saber o que é crença, pensem nos ditados, naquelas frases feitas que vocês ouviram nas suas famílias. Alguém lembra algum aí? Nesse estilo? Homem não presta, homem não chora. Alguém lembra do ditado?
Se fizer o almoço vai pegar. O quê? Se fizer uma coisa errada, o almoço vai pegar. Essa é terrível. Pode falar. Ela pensou, mas não quis falar. Olha só, quando eu era criança, né, eu morava lá na roça, tinha uma moça que cuidava de mim e veio uma tempestade, o céu estava muito escuro. Eu fui e disse assim, nossa, como é que o céu está preto? Ela disse, não pode falar que o céu está preto, não. Por quê? Não, teve uma mulher que falou que o céu estava preto, uma voz respondeu para ela assim, mais preto ela só no inferno. Cara, eu acreditei nisso, sei lá, 12, 13 anos. Isso é crença. O amor, a amizade, era tido como uma coisa proibida, pecado. Então prestem muita atenção nas coisas que vocês ainda acreditam como verdades e que vocês defendem e até brigam. E reavaliem, será que eu preciso acreditar nisso mesmo? Será que homem realmente não pode chorar? Será que mulher não pode ter amigo? Será que tudo é pecado? Será que eu não posso dar risada? Será que eu não posso desfrutar? Não estou falando de desandar, não estou falando de ser feliz, de curtir a vida. Sem que essas mensagens bruxas fiquem assolando a nossa cabeça. Alguém que já teve ressaca moral sabe do que eu estou falando. É que no outro dia, quando você acorda, fica aquela vozinha na sua cabeça. Olha o que você fez. Isso são crenças. Cara, se vocês forem perceber, a nossa sociedade vive muito impregnada de crenças, sobretudo crenças religiosas. E isso nos impede de ser felizes. Porque tudo é proibido, tudo é errado. Alguns modelos de crença, algumas frases de crença. Você não tem competência para fazer isso. Você nunca vai ser rico. Você nunca vai ter um casamento legal. Isso não é para mim. Olha que frase terrível que a gente se põe. Isso não é para mim. E a gente acredita, gente. Eu não mereço isso. Eu não mereço ter uma casa bacana. Eu não mereço. Vai lá, compra uma roupa. Nossa, que bacana. Vai lá dentro, tem uma vozinha. Custou caro, hein? Nossa, isso vai te faltar esse dinheiro. Olha, essa roupa está muito escandalosa para você. São crenças. Então, meus amigos, repensem muito as crenças. De novo, o Cristo não falou nada que a gente tinha que ser infeliz, pesado e triste. Pelo contrário, toda a doutrina do Cristo é a doutrina da elevação. E aí, tudo isso vai muito de uma coisa que a gente chama de percepção da realidade. Todos nós, com base nas crenças, temos um filtro no nosso olhar que nos permite enxergar a realidade. Tem uma piadinha que o pessoal conta que ela é muito fantástica. Tinha um país distante que tinha uma tribo lá que ninguém usava sapato. E tinham dois vendedores, um otimista e um pessimista. E aí o dono da empresa que fazia chinelo falou, olha, vocês dois vão lá vender chinelo para aquela tribo lá. Aí o pessimista mandou uma mensagem para o chefe, chefe, pode cancelar o projeto, porque aqui eles andam descalços, ninguém vai comprar o nosso chinelo. O otimista mandou uma mensagem, chefe, pode aumentar a produção, porque aqui ninguém usa chinelo, nós vamos ensinar esses caras a usar chinelo. Então, existe uma coisa chamada percepção da realidade e percepção de si mesmo. O que significa isso? Eu posso me enxergar, eu posso olhar para mim como uma pessoa bacana, uma pessoa legal, uma pessoa que merece a espiritualidade, merece ser feliz, e posso achar que eu sou feio, que eu sou chato, que eu sou encrenqueiro, que eu não nasci para ser feliz, e que viveu um sofrimento mesmo, que eu estou aqui esperando a morte chegar. Quantas vezes a gente ouviu essa expressão? Eu tinha uma tia, tadinha, ela viveu sempre dependendo do marido. No dia que ele faleceu, ela não sabia ir no correio. E ela, tia, como é que as coisas? Estou aqui esperando a morte chegar. Olha que coisa pesada que você faz consigo mesmo. Né? Então, é importante que a gente olhe como é que eu me enxergo. Eu me enxergo como uma pessoa boa, merecedora de coisa boa, merecedora da espiritualidade, merecedora dos bens, da graciosidade do universo, ou não? Eu me acho
uma coisa que veio aqui só para sofrer. Eu posso enxergar o mundo como um lugar legal para eu viver, para eu desfrutar, para eu ser feliz, para eu realizar o meu projeto de existência que eu combinei do lado de lá. Ou posso enxergar o mundo como gemendo e chorando no lado do vale de lágrimas. E se eu me achar não legal, e se eu achar que o mundo é só sofrimento, cara, vai ser muito difícil nascer um jardim no seu entorno. Vai ser muito difícil. Como é que vai nascer um jardim, uma areia seca? Percebe o que eu estou falando? Eu preciso repensar como é que eu me enxergo diante do mundo e como é que eu enxergo o mundo. Eu posso perceber que o mundo é um lugar para vender chinelo ou que o mundo é um lugar para ninguém comprar meu chinelo. Eu tenho que reconectar dentro de mim e ver o que eu quero fazer. Bom, feito isso, a gente precisa entender que teve um cara chamado Eric Berne, ele criou um conceito muito bacana que se chama teoria de carícias, que vai na base disso aí. O Berne falou o seguinte: existem dois extremos, de carícia positiva e carícia negativa. O que é o extremo da carícia positiva? O que é carícia positiva? É todo estímulo que a gente dá ou recebe de alguém que faz com que a gente se sinta bem. Bonito, hein? Nossa, mas não você. Essa mulher vai com sangue, contigo tudo. Né? Nossa, que roupa bonita, parabéns pelo seu trabalho. Filho, eu te amo. Vem cá, deixa eu esquentar uma comida para você. Vem cá, me dá um beijo. Você é uma pessoa legal. Nossa, gostei de você. Nossa, que energia boa que você tem. Isso são carícias positivas. Eu imagino que o extremo da carícia positiva seja uma mãe dando à luz ao filho, uma mãe crescendo, amamentando o seu filho. Tudo aquilo que faz a gente se sentir bem e feliz. O extremo da carícia negativa. Você engordou, hein, Raul? Da última vez que eu te vi. Nossa, que tênis feio. Você está acabadinho, hein? Nossa, cara, você é chato. Nossa, eu não gostei de te ver. Sai pra lá. Sai pra lá. E um tapa e as coisas vão se intensificando. Talvez o extremo da carícia negativa seja você matar alguém, talvez. Você não pode ferir alguém. Então, notem vocês. Vocês acham que a gente vive num mundo em que se dá mais carícia positiva ou mais carícia negativa? Eu tenho um amigo que ele tentou montar um jornal só de notícia boa, cara. Ele falou, vou fazer online. Percebe? A gente se acostumou, lembra a questão das crenças? A gente se acostumou tanto com as carícias negativas, com o reforço negativo, com a crítica, que a gente, se ficar sem, a gente entra em crise. E olha que interessante, que se alguém elogia, a gente fala, essa não está querendo comigo. Qual que é a intenção, né? O que está querendo, o que está por detrás disso? Né? O cara chega com a mulher, parabéns, você está muito bonita. Aí tem. Ou então, se for uma mulher elogiando a outra, o que é isso? A gente fica com fome e não aceita carência positiva, elogio. A gente não dá conta. Gente, e é tão doido que nós temos uma bateria de carícias. O que significa isso? Quando a gente vai ficando carente, todo mundo sabe o que é carente, né? Eu tenho um amigo da roça, ele fala assim, Cristiano, eu não sei o que é carente, mas eu já me senti ocado. O que é ocado? É aquele trem dentro da barriga da gente assim, que parece que não vai acabar. Aquele domingo à tarde que você só tem televisão que só pega a Globo e só tem agora é o Hulk, né? Antigamente era o Faustão. Você não tem, é aquele vazio que tem lá dentro de nós. Então, nós temos necessidade de carícia, dessa bateria de carícia, assim como a gente tem de alimento. E é tão maluco isso que, assim como a bateria tem o polo positivo e negativo, a gente prefere a carícia positiva, mas na falta da carícia positiva, a gente se alimenta da carícia negativa mesmo. Um exemplo disso, o ideal é um beijo, mas um tapa é melhor do que a indiferença. E aí, pessoal, a gente começa, quando fica ocado, ou quando a bateria começa a descarregar, a gente começa a fazer o quê? Arrumar encrenca,
Eu prefiro estar brigando com alguém do que estar me sentindo carente. E olha que interessante, um beijo tem uma capacidade de gerar carícia, vamos supor, de 10. Um tapa, uma briga, a gente fica remoendo aquilo uma semana, um mês. É muito mais intenso. E a gente está mais acostumado. E então, quando a nossa bateria de carícias começa a ficar vazia, a gente faz o quê? A gente arruma briga, a gente começa a beber demais, comer demais, fumar demais, trabalhar demais, transar demais, fazer tudo errado demais. Por quê? É uma maneira de maquiar essa situação. E arrumar briga. E aí, como é que fica o padrão vibratório da casa? A coisa que mais chega pra gente no consultório é: lá em casa é muito difícil, lá em casa é um inferno, eu prefiro ficar na rua. Por quê? Porque o padrão vibratório dessa casa é muito negativo. Por quê? O padrão relacional, ele é de briga, de conflito. E o conflito é um sintoma. O conflito é como se fosse uma febre. Ele está sinalizando alguma coisa que não está bacana. Então, meus amigos, vamos pensar qual é o padrão de carícias, qual é o padrão de estímulo que nós estamos trocando com as pessoas que a gente ama. E com as pessoas que a gente não ama também. Né? Aí, chega em casa, né, encontra o maridão lá, o professor lá falou que da carícia positiva é bacana, e carícia te dá um beijo. O maridão falou: sai lá! Né? Por quê? Não está acostumado com isso. A gente desacostumou de ser gentil com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente fez o trato lá no plano espiritual, de um resgatar, de um auxiliar o outro. Aí chega no final lá, como é que vai prestar contas lá, né? Igual a mensagem que eu vi esses dias, esse dia de WhatsApp. O Serasa espiritual: ó, você está devendo pra caramba aqui, cara. Você vai ter que renegociar seu passivo lá na Terra. Então, meus caros, vamos repensar como é que está o padrão vibratório da nossa casa, das nossas relações, do nosso trabalho. E todo mundo, todos nós, e aí eu me incluo, lógico, todos nós achamos que aquele negócio de 7 pecados capitais não existe mais, que a gente já superou isso. Ô, gente, quem de nós não tem inveja? A gente acha que não. Quem de nós não tem orgulho? Né? A pessoa tem baixa autoestima, mas tem uma vaidade que é do tamanho de um avião. Julgamento. Né? Nós precisamos então olhar, porque aqui dentro desse jardim, nós é que cultivamos, nós é que jogamos a água aqui dentro, nós é que jogamos o adubo. E se o meu entorno não está bacana, que tipo de adubo será que vai vir para o meu coração? Que tipo de padrão vibratório vai ter na minha família? Ah, mas eu faço o evangelho no lar. Tá bom, aí fechou lá o livro do evangelho, já grita, já briga, já xinga. Cara, espiritualidade positiva vai ficar dentro dessa casa. Então, pensem muito naquilo que a gente quer e naquilo que a gente está dando também para o outro. Eu estou sendo gentil com meu marido e com minha esposa? Eu estou sendo gentil com meu filho ou eu trato meu filho e a minha filha no grito? Quantos palavrões eu falo por dia? Cara, cada vez que a gente fala um palavrão, imagina como é que muda o padrão vibratório da nossa família. Isso não sou eu que estou falando, isso está lá. Todos os livros do Chico falam isso. Então, estamos olhando agora, começando a perceber então, essa junção da psicologia com a espiritualidade. A psicologia ela pode ajudar as pessoas a terem essa consciência maior de si e do mundo, se conhecerem melhor, para perceberem que a gente tem coisas a corrigir dentro de nós e no nosso comportamento. E é difícil pra caramba, porque a gente está uma vida inteira, se for considerar só essa, e um tantão de outras existências num padrão que não é bacana. Se fosse bacana, a gente não estava aqui. A gente já estava lá num planeta de regeneração. E a gente está aqui porque a gente ainda está meio pesadinho. Então, qual que é o caminho?
Você pode se conhecer através de qualquer possibilidade, seja o que te fizer melhor. Só tem uma regra: aquilo que for bom para você e não for lesivo ao universo. Igual a gente, o sujeito está muito rico, bacana e tal, mas você vê a grana do cara, ela foi toda lesiva ao universo. Ela não foi um dinheiro ético, não foi um dinheiro limpo. Esquece. Esse dinheiro, para essa questão da energia, da espiritualidade, ela não faz sentido. Então, tem umas dicas para a gente perceber sobre como a gente chega na vivência da espiritualidade, que é nos aproximarmos de Deus. Isso pode acontecer dentro do Espiritismo? Talvez seja até o melhor lugar para isso. Talvez seja a melhor ponte. Mas não precisa ser. Tem infinitos caminhos. Então, algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é entender qual é o campo vibracional que nós estamos. É muito simples. Você tem um rádio AM, você vai conseguir ouvir uma rádio FM? Esquece. Por isso que o cara que vai para o boteco fica lá chapando naquele boteco com muito álcool, não tem jeito, o que ele vai levar para casa é uma vibração por aí. Então eu não posso tomar uma cerveja? Pode, lógico que pode. Mas o que não dá é para você ficar lá todo dia na cachaça, né? Dia sim, dia também. Então é importante a gente perceber com quem eu estou vibrando, como eu estou vibrando. É perceber que Deus é infinito, que Deus está em mim, Deus está em nós, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, tem emanação de Deus dentro de nós. Então, o convite que a espiritualidade nos faz é: se aproxime desse sagrado, se aproxime dessa divindade. Ô Cristiano, mas eu estou tomando bomba faz um tantão, já reencarnei tantas vezes. É assim mesmo. Cada ano que a gente vem aqui é uma história, a reencarnação é isso. A gente passa de ano, novos desafios. E muitas vezes a gente fica de recuperação. E é engraçado que a gente se matricula na escola que a gente tem afinidade. Né? O cara que é católico, a maioria vai lá para o marista, o outro vai para o batista, o outro vai para o adventista. A gente vai para a escola que a gente tem afinidade e no ano que a gente passou pela última vez. Então, vamos prestar atenção se a gente quer passar direto, se a gente quer passar com recuperação ou se a gente vai tomar bomba. De novo, esse trabalho ele é feito internamente, com autoconhecimento. A conexão com Deus está na terra, está no vento, está dentro de si mesmo, está no anjo da guarda. No anjo da guarda, cara, é o sujeito, querido, na casa que tem chama de mentor espiritual. Todos nós temos um anjo da guarda. Sabe que a gente tem rezado com o nosso anjo da guarda? Ou a gente só tem brigado com ele? Você não me deu isso, você não me deu aquilo, eu não ganhei na Mega Sena. Ou eu não tenho carro isso, eu não tenho uma casa assim, eu não tenho. Então o anjo da guarda só olha e fala assim: como é que essa forma? Não tem colheita gratuita. Não tem, gente. E se você plantar tomate, você vai colher tomate, não vai colher abacaxi. Esquece. Se você plantar praga, vai colher praga. Isso é lei da natureza, isso é lei do universo. Então, onde é que está a espiritualidade? Ela está dentro de nós. Deus está dentro de nós. À medida que a gente entra no padrão vibratório, bacana. Cada vez que eu entro no padrão vibratório ruim, de energia ruim, eu estou me afastando da espiritualidade. E estou aumentando o meu tempo no grau. Por quê? Porque todo mundo acha que quando desencarnar, mudou o mundo. Cara, não muda nada. A gente vai para o lugar que a gente está vibrando. É absolutamente isso. Não tem diferença. E aí, Cristiano, como é que a gente faz então para desenvolver essa espiritualidade? Qual que é o caminho da receita de bolo? Primeiro, não tem receita de bolo. Cada um de nós vai ter que encontrar. E também não vai falar assim: eu acordei de manhã, encontrei espiritualidade e verei Jesus Cristo. Esquece, nós estamos muito longe disso. Esquece. A gente vai ter que passar muito ainda. Mas eu não acredito nisso. Tá bom.
Mas a vida vem aqui e nos mostra todo santo dia que essa é a lei do universo. Você faz direitinho ou não vai. Então, algumas dicas. O melhor caminho é aquele que te faz bem e não ofende o universo. O melhor caminho é estabelecer propósitos nobres e edificantes na vida. Escolher o bem e os ensinamentos de Cristo como norte filosófico, religioso e prático. Vibrar internamente e fazer ações concretas. Não precisa dizer o tanto que falar, jogar a conversa fora, não vai para lugar nenhum. Só a gente vê os políticos. A gente tem que ver ações concretas. Lembra que eu falei no comecinho? O que mostra quem nós somos? O nosso comportamento. Pode falar o que quiser, mas o que faz o mundo real acontecer é dentro de nós a vibração boa e as ações concretas. Busque o autoconhecimento, entenda, compreenda e respeite a sua essência. Não adianta você querer da noite para o dia virar Jesus Cristo, não vai virar. Aos poucos. Perdoe-se quantas vezes for necessário. Aqui é uma escola e não uma prisão. Olha as crenças do mundo. Se eu achar que esse planeta é de sofrimento, o que vai vir para mim é sofrimento. Seja verdadeiramente grato. A energia da gratidão dissolve as barreiras e abre os portais para o universo interior, relacional e espiritual. Tem muita diferença entre falar muito obrigado e a gente sentir gratidão. Não precisa nem falar. Quando a gente de fato sente gratidão, é uma coisa que acontece dentro do coração e isso transborda. Você trocou um olhar com o outro já sabe que você agradeceu. Não precisa. Não. Precisamos entender que uma multidão daria a vida inteira para ter tudo que nós temos. Como assim, Cristiano? Minha mãe usava um ditado que eu achava muito interessante. Ela falava assim: todo mundo tem que olhar quem está atrás, e não quem está na frente. A gente fica olhando, o fulano tem uma casa melhor que eu, o fulano estudou mais que eu, o fulano é mais bonito que eu. Mas olha para trás, vai ter uma multidão de pessoas que queriam ter a vida que nós temos. Não é só financeira, não. Espiritual, relacional, família. Mas você não conhece a minha vida, você não sabe o meu marido, que trabalho que me dá. Olha para trás. Vai ter muita gente que fala assim: eu pegava o seu marido e ainda dava troco. Alguns, né? Mas o que eu estou dizendo? Não se espere só em quem está na frente como vaidade ou inveja. Vejam o tanto que nós já estamos adiantados, o tanto de tem gente que gostaria de ter a vida que nós temos. Sobre todos os aspectos, não é só financeiro. Não. Disponibilize-se para o outro, para o universo. Faça caridade. Esse é um dos princípios básicos do Espiritismo. Faça caridade. É muito fácil tirar R$5, R$10 e dar para os outros. Bacana, super fácil. Agora, ir lá ouvir uma pessoa a tarde inteira que está precisando de um ombro, de um colo, ir lá ajudar uma mãe que está com um filho recém-nascido. Não precisa fazer caridade só com dinheiro. Caridade é a gente se dispor para o outro, se dispor para o universo. Conecte-se com a natureza em todas as suas manifestações. Cara, vocês já pararam para ver o tanto que esse nosso planeta é bonito? Hoje a gente tem internet que nos permite ver fotos de tudo quanto é lugar, ver filmes. Cara, isso aqui é maravilhoso. E a gente fica olhando só a favela, valorizando só a favela. Não. Mesmo a favela é uma coisa bonita para ser vista. Então, vamos sentir a natureza. Uma água gelada, uma cachoeira, o cheiro da manhã, são coisas que a gente, nessa correria do mundo piloto automático, a gente está esquecendo. Eu fui criado na roça, eu adorava, de manhã sentia aquele cheiro de curral. Coisa simples. Medite ou busque falar com o seu coração e a sua essência. Tire um tempinho para você. Aqueles 5 segundos que a gente não deu conta de fazer, lembra? Começa com 2 segundos, 3. A gente precisa escutar a voz do nosso coração.
Se tem um cara que tem sabedoria no nosso coração, aqui não. Aqui tem informação. Sabedoria tem aqui. Quando um ciclo na nossa vida já encerrou, não é a cabeça que diz pra gente, ó, isso aí encerrou. É o coração que diz, cara, acabou. E a gente não escuta, e às vezes continua insistindo. Cuide do seu tempo de vida. O seu corpo é um presente de Deus e do universo. Alimentação, atividade física, cuidado, descanso, saber os seus limites. A oração é um instrumento de conexão direta com o nosso sagrado, com a divindade e com o universo. A vibração que equilibra o cosmos é a mesma que equilibra o nosso corpo e a nossa mente. Doutoras, dizem já hoje com convicção que a oração tem um poder de cura espetacular. E é interessante que quando a gente tem uma pessoa doente, o que a gente faz? A gente reza. Encontre o seu jeito de harmonizar-se e vibrar positivamente, conectar-se com Deus. Evite julgar os outros. E por fim, pessoal, no Espiritismo isso não é muito comum a gente ouvir, mas em algumas religiões a gente ouve a palavra ou expressão estado de graça. O que é estado de graça? É quando a gente, com base em tudo isso que nós conversamos aqui, a gente consegue entrar em conexão com Deus. Esse Deus que está dentro de nós, esse Deus que está na natureza, esse Deus que está aí, que criou essa coisa bacana, que é tudo isso. Ah, é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui. Se fosse fácil, qualquer um estaria. Então, o que é o estado de graça? É a gente conseguir entrar em conexão com Deus dentro de nós, com Deus na natureza, com Deus naquele que está pedindo a caridade para a gente, que a gente às vezes não faz. Eu conheço uma pessoa aí, não pode ver bichinho na rua, cachorro, gato, que se deixar lá em casa fica com 50. E chora de ver o bichinho sofrendo na rua. Que coisa bacana. Mas então eu tenho que catar todos os cachorrinhos lá em casa? Não. Mas no mínimo a gente se enterneceu com isso. Isso vai ficar assim. Bom, pessoal, estou terminando agora. Em síntese, é importante a gente perceber que psicologia é um caminho, a religião é outro caminho, a meditação é outro caminho. Não importa o caminho. O importante é a gente entrar nessa harmonização com o nosso eu, que isso nos permite ver e sentir a espiritualidade, nos permite ter a conexão com aquilo que Deus e Jesus nos mandou, nos mostrou. E a cada sementinha que eu consigo fazer isso, eu consigo melhorar para mim e, consequentemente, eu consigo melhorar o meu entorno, a minha família, a minha vizinhança, a minha cidade, o meu planeta. Qual que é o tempo disso? Não sei. Mas a gente está aqui para cumprir isso. Obrigado. Deus abençoe todos vocês.